Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje eu estou falando do Asus VivoBook 15 na versão EJ4239WS. Ele está saindo por R$ 1.635 lá na Amazon, lembrando que hoje é 23 de junho de 2024. Esse notebook no geral é bem bonito e moderno, ele vai se encaixar muito bem em ambientes domésticos, como também em ambientes corporativos, como pode ser na sua escola, no seu trabalho ou mesmo no seu quarto. O notebook tem bordas que não são nem muito espessas e também nem muito finas. É um certo equilíbrio que traz segurança para a sua tela e ela ainda se mantém bonita. Muita gente acha que bordas finas são um ponto positivo, mas na verdade, apesar de serem bonitas, elas trazem uma insegurança ali para a sua tela. Quando a borda já tem um equilíbrio mais interessante, como é o caso desse notebook do vídeo, você ainda tem uma tela com bordas finas, e bonito ainda a tela, como também ainda tem uma segurança maior. Ao redor dessas bordas, você pode ver que existem diversos protetores de fechamento que impedem que a tela se choque diretamente com o teclado e também impedem que acumule bastante poeira na sua tela enquanto o notebook está fechado. Algo bem notável também é o contraste dessa borda com o restante do notebook. Enquanto as bordas do notebook têm uma cor bem mais escura, o notebook tem uma cor bem mais clara, o que torna o dispositivo visualmente mais agradável. Um ponto positivo desse notebook é que na base dele podemos encontrar um desnível para facilitar a abertura da tela. Esse desnível permite que você abra o notebook de forma mais facilmente e tenha um acesso mais rápido a ele durante o dia a dia. É um ponto bem positivo e vários notebooks no mercado não vêm com essa função. Na parte de cima do notebook podemos encontrar o webcam e microfone. Infelizmente é aquele padrão de todo notebook, não tem uma qualidade boa nem de imagem e nem de áudio. Caso você seja uma pessoa que precisa estar constantemente em reuniões e chamadas de vídeo, o ideal para você é de fato adquirir um webcam que traz uma qualidade boa e também um áudio melhor. Agora, um outro ponto negativo desse notebook é sem dúvidas a dobradiça de canto. Esse tipo de dobradiça tem uma tendência a ser mais frágil. Se você abrir o notebook por muitas vezes da maneira incorreta, é provável que ela vai durar muito menos do que uma dobradiça inteiriça. Mas, por exemplo, não é uma dobradiça que vai quebrar em 2, 3, 4 meses, só se você derrubar no chão mesmo, mas durante o passar dos anos ela tende a ter uma vida útil menor. Um fato interessante é que a base e o restante do notebook lembra bastante ser metal, mas na verdade provavelmente seja um plástico ali um pouco mais trabalhado. Quanto ao teclado, nós temos um teclado que é rebaixado, que permite que você apoie a sua mão na base do notebook e dessa forma você vai conseguir utilizar ele de maneira bem mais confortável. O teclado é completo, tem tanto o teclado normal como o teclado numérico, teclas multimídias e a tecla cedilha, o teclado que já vem também no padrão brasileiro. Quanto ao touchpad, a gente não tem muito o que falar sobre ele. É um touchpad padrão de notebook, ele cumpre bem a sua função e não há muitos detalhes para se aprofundar. Um ponto negativo no teclado é o botão de ligar ficar no teclado, pois se você for uma pessoa que digita muito rápido, está realizando algum trabalho, se você apertar sem querer nesse botão, vai aparecer uma notificação perguntando se você quer suspender, desligar ou não o notebook, e isso pode acabar quebrando ali a sua linha de raciocínio, por exemplo. Quanto às portas e conexões do notebook, na lateral esquerda vamos ter um USB-C 3.2, que serve para você conectar diversos tipos de dispositivo. A porta USB-C é uma porta bem atual, que permite que você conecte hub USB, hub para HDMI, hub para VGA, são infinitas possibilidades por meio dessa porta. Além disso, você consegue também até carregar alguns dispositivos por meio dela. Ao lado da porta USB-C, nós temos o HDMI 1.4, que é uma porta que já tem uma velocidade mais agradável de HDMI e permite que você conecte o notebook em diversos dispositivos. Se, por exemplo, você for professor, você pode utilizar esse notebook conectado a um datashow para dar aulas utilizando slide. Se você é do ramo corporativo, pode conectar no projetor, na televisão, no segundo monitor, para apresentar um relatório financeiro em uma reunião, para apresentar um relatório financeiro para um cliente, se você for um contador, por exemplo. São infinitas possibilidades. Se você gosta de utilizar duas telas ao mesmo tempo, você também pode fazer como eu faço aqui, e assim você consegue aumentar a sua produtividade, porque você amplia o seu espaço de trabalho. Em seguida, ao HDMI, nós temos uma porta USB 3.2, que também é uma porta bem atual, com a conexão bem veloz, e vai servir para você conectar qualquer dispositivo que tenha uma entrada USB. Pode ser uma webcam, um teclado, um mouse, uma câmera e diversos outros dispositivos. Na lateral direita nós vamos ter uma saída Keystone Lock, que é um tipo de saída para prender o notebook a uma mesa, uma espécie de cadeado. Eu não tenho para mostrar para vocês e a maioria das pessoas não usa essa porta. Em seguida a ela tem duas portas USB 2.0. É um pouco mais antiga, mas bastante funcional. Também vai permitir você conectar diversos dispositivos que tenham uma entrada USB. Sendo assim, o notebook tem 3 portas USB. Por exemplo, se você usa um teclado e um mouse, como eu faço aqui, que são teclado e mouse externos, não é o touchpad
pad e o teclado do notebook, ainda vai sobrar uma porta para você conectar outro dispositivo. Isso é um ponto bastante positivo. Evite notebooks que tenham só duas portas USB. E para finalizar, na lateral direita nós temos uma entrada para o combo de áudio. Na verdade é uma entrada para microfone e saída de áudio em uma única porta. Pode ser que para utilizar apenas o microfone você precise de um adaptador, e para utilizar fones que tenham duas entradas junto com o microfone também seja necessário. Se for só o fone de ouvido você consegue utilizar normalmente. Se ele tiver uma única entrada também dá para utilizar normalmente. Agora nós vamos falar sobre as especificações técnicas, mas não precisa pular o vídeo. Eu vou tentar falar de uma forma que todo mundo possa entender. Olha só, o processador desse notebook é o Intel Pentium de 7ª geração. O Pentium é conhecido por ser um processador ruim, só que o de 7ª geração, inclusive isso aqui é a versão Gold, é um baita processador. Inclusive bate de frente com bastante i3 que tem atualmente aí no mercado. Para você ter ideia, é um processador que não é recomendado só para estudos e só isso, tá? Você consegue fazer outras coisas com ele também. O processador desse notebook é excelente. O problema dele é a memória RAM. A memória RAM desse notebook só tem 4 GB, que é bem pouco para você utilizar no dia a dia. O que faz o notebook em si se tornar um notebook só para estudos, mas o processador daria conta tranquilamente de trabalhar com outras coisas. Quanto ao armazenamento, nós temos aqui apenas 128 GB, porém, diferente da concorrência, é de fato um SSD NVMe, ou seja, você tem uma maior velocidade durante o uso no dia a dia. Lembrando também que esse notebook não permite upgrades, você não consegue aumentar a memória RAM e também não tem nenhuma informação sobre a substituição ou aumentar o SSD. Agora uma rápida explicação sobre o que é processador, sobre o que é memória RAM e sobre o que é armazenamento. O processador é basicamente o cérebro do notebook. Na Intel a gente tem uma imensa linha de processadores. O Celeron e o Pentium é o caso desse vídeo, são indicados só para estudos mesmo. Mas o caso do Pentium desse vídeo, ele consegue fazer mais coisas porque ele é um pouco mais diferenciado. Depois deles vem o i3, que é um processador ali mais voltado ao trabalho em si, né? Trabalhar como home office, por exemplo, editar uma planilha e etc. Em seguida vem o i5, que é um processador já mais avançado para você trabalhar, por exemplo, com edição de vídeo. E em seguida vem o i7 e o i9, que são super processadores. Quanto à memória RAM, a memória RAM é basicamente uma memória que permite você abrir e fechar aplicativos, né? Se você abrir o Facebook, você consome uma parte dela. Se você usa o Facebook e o YouTube ao mesmo tempo, você está consumindo bastante memória RAM, por exemplo. Também existem aplicativos como o Photoshop que sozinhos consomem quase a memória RAM inteira do notebook. Mas qual é a quantidade ideal de memória RAM para mim usar o notebook sem travar? Porque quando ela enche, ela trava, tá? Mas se você fechar os aplicativos, ele volta ao normal. Seria hoje em dia, no mínimo, 8 GB de RAM para o público de trabalho. Mas como o público desse notebook é estudantil, 4 GB ainda não é o ideal. Na verdade, você pode até enfrentar uns travamentos, mas é um notebook que, pelo preço, você talvez consiga aí ter um acesso maior a essa tecnologia de computador para estudar, né? Mas o ideal seria pelo menos no mínimo 6 GB para fazer um uso mais tranquilo. Ou seja, é um notebook que pode apresentar sim travamentos no uso dele no dia a dia. O armazenamento é onde você salva música, foto e vídeo. Para o público estudantil, 128 GB é bem interessante, é bem tranquilo na verdade para você utilizar. Falando sobre a tela desse notebook, nós temos uma tela de 15.6 polegadas que é Full HD, que é um ponto positivo. Porém, ela tem uma tecnologia LED, né? E não informa se é IPS, se é painel TN, mas muito provavelmente é um painel TN, que geralmente é um tipo de tela que perde bastante a visibilidade dependendo do ângulo de visão. Finalizando as especificações, nós temos o Windows 11 Home, que é basicamente o sistema operacional do computador. É um sistema bem atual, você vai conseguir utilizar ele tranquilamente no dia a dia e dentro de uma semana você já vai estar bem craque utilizando ele. Antes de finalizar totalmente, podemos falar da bateria. Como é um notebook que tem especificações bem básicas, ele tem uma bateria até interessante que, usada no brilho baixo, pode até mesmo passar 5 horas ali fora da tomada bem tranquilo. O principal ponto negativo desse notebook é sem dúvida a memória RAM. O processador daria conta tranquilamente de trabalhar bem mais, porém essa memória RAM limita muito ele e pode acarretar em alguns travamentos durante o uso no dia a dia. E quanto às avaliações dos compradores, a maioria avalia muito bem o notebook, porém tem algumas pessoas que já reclamam de alguns travamentos que vêm acontecendo durante o dia a dia no uso. Se você for comprar esse notebook, primeiramente esteja atento ao que eu falei nesse vídeo, né? É um notebook que pode sim apresentar travamentos no dia a dia, principalmente devido às especificações. Mas se você for comprar sabendo das limitações dele, eu espero que seja um notebook que chegue na sua casa em bom estado, que funcione bem para o devido uso que você queira, né? Logicamente, se você for comprar para jogar, não vai funcionar bem. Se você for comprar para trabalhar, também não é indicado. É um notebook que realmente só vai funcionar
funcionar bem para quem pretende usar para estudos e para fazer alguma apresentação, trabalhar com algum slide, alguma coisa assim mais simples. E antes de você ir embora, não se esqueça que Deus é maior, tá? Não sei qual o problema que você pode estar passando hoje, mas não esqueça que Ele faz grandes coisas, né? Ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar dos nossos pecados, sem nós merecermos. Procure um pouco, pesquise um pouco sobre Jesus, conheça a história dele, e eu espero que ele venha transformar a sua vida como ele transformou a minha. Você pode descobrir o quão maravilhoso é estar na presença dele. Até o próximo vídeo, se ele nos permitir.